Olá, tudo bem? Eu sou o Walter, canal Walter do Brasil. Prazer imenso revê-lo por aqui mais uma vez. O comentário de hoje é um comentário de um assunto bem recente dos nossos dias, mas está na história. É a história de Carlo Acutis. Carlo Acutis nasceu na cidade de Londres, capital da Inglaterra, no ano de 1991. Com 5 meses apenas, ele mudou-se para a Itália, já que seus pais eram italianos. Mudou-se para a Itália, portanto, com 5 meses. Nós podemos considerar a família de Carlo Acutis como uma família rica até. O seu pai trabalhava, pertencia ao mercado financeiro, o avô era dono de uma importante seguradora na Itália e Carlo Acutis era um menino amável, um menino admirado por todos. Todo mundo gostava de Carlo Acutis. Ele é um menino que adorava a internet. Na internet ele sabia fazer programações, algo meio complicado ele fazia. A grande diferença de Carlos Acutis para outros garotos era a sua fé. Ele era normal, ele brincava, estudava, jogava bola, ficava nervoso como outras crianças, etc. Mas ele usava a internet para divulgar a fé cristã dele. Ele tinha muita fé, conversava até com Jesus. Tanta era a sua fé, tanto o seu amor pela igreja e por Jesus. Profunda fé. Essa era a diferença dele para os demais meninos, correto? Criou um site para catalogar milagres, para catalogar eventos religiosos pelo mundo todo. Criou site também para evangelizar, ler o evangelho, explicar o evangelho. Era um garoto que tinha muito carinho pelos pais, pelos amigos, muito carinho pelos avós, alegre, sempre sorridente e também preocupava-se muito com as pessoas em situação de rua. Levava cobertores, levava comida, levava a palavra, conversava com essas pessoas, levava conforto para essas pessoas. Garoto especial. No começo de outubro de 2006, Carlo ficou meio doente e tal. Os pais entenderam como uma gripe, mas ele piorava. Aí levaram-no ao hospital. E lá ele recebeu a pior notícia. A notícia que nenhum de nós quer receber. Ele estava muito doente, com uma doença chamada leucemia. Eu vou ler o nome. Promielocítica aguda. E essa doença o matou. Matou imediatamente. Vejam, do dia que ele recebeu o diagnóstico, foram 3 ou 4 dias que ele morreu. Ele estava muito bem, muito bem. Em uma semana ele ficou doente, parecia uma gripe, foi ao hospital, recebeu que era leucemia, em seguida morreu. Em uma semana nós podemos falar que ele morre assim. Ele era muito conhecido, porque ele usava muito a internet, como todos os jovens usam, usava sempre falando em Deus na internet. Como ele era muito conhecido, a morte dele repercute. E as pessoas já viam o Carlo como uma pessoa especial. E conversavam com ele, tinham um problema, pediam para ele servir de intercessor perante Deus, etc. Eu consegui porque eu conversei com o Carlo, era assim. Mas a igreja, ela não dá valor a isso não, ela demora muito para reconhecer o milagre. Aliás, ela só reconhece o milagre quando a medicina não tem como explicar. Entretanto, quando aqui no Brasil um menino chamado Mateus, que tinha uma doença também muito grave no pâncreas, ele teve um contato com a relíquia de Carlo Acutis, ele vai ter esse contato, ele ficou curado dessa doença no pâncreas. E depois também uma menina lá na Costa Rica, sofreu um acidente e ela é curada, já 2 milagres, porque a medicina não conseguiu explicar como aquelas pessoas foram curadas. Aí é um milagre. Diante disso,
o Papa o beatificou, né? Reconheceu que ele era um modelo de vida cristã, reconheceu que ele era especial, um cristão muito especial, ele foi beatificado. E deveria ter sido canonizado agora, dia 27 de abril. 27 de abril. Entretanto, o Papa morreu, o Papa Francisco morreu uma semana antes, morreu no dia 21 de abril, e ele não foi canonizado ainda. Carlo Acutis é considerado hoje o padroeiro da internet e influenciador de Deus. É assim que ele é conhecido. Passado 14 anos de sua morte, agora no ano de 2020, o seu corpo foi exumado e estava praticamente íntegro, não incorrupto, ou seja, milagrosamente, exatamente como no dia da sua morte. Não, estava parcialmente inteiro, não é isso? Mas tinha-se como reabilitar aquele corpo para a exposição pública. E assim foi feito. O corpo dele foi reabilitado para a exposição pública, e esse corpo hoje está na igreja de Santa Maria di Maggiore, Santa Maria Maior, não é isso? Em Assis, na Itália. Mas é uma história que serve de inspiração para outras igrejas, para outros jovens evangélicos, jovens católicos, espíritas, messiânicos, judeus, não importa a designação. O importante é quem tem fé sempre divulgar esta fé, divulgar a sua igreja. Isso que é importante. E como nós estamos precisando disso, como estamos precisando orar, rezar, agradecer, pedir, como estamos, ensinar as pessoas, evangelizar as pessoas. Então, apesar de ser a história de um jovem católico, né, de um jovem que amava a igreja dele, que sirva essa história de exemplo para todos os garotos, né, que, como ele morreu com 15 anos apenas, 15 anos. Né? Eu até vou, está passando aí a imagem dele morto, ele em exposição lá na igreja Santa Maria di Maggiore. Minha gente, vamos levar adiante a fé. O mundo precisa hoje de muita fé, fé em Deus, Jesus, na nossa vida. É isso que está precisando. Por isso que eu fiz questão de contar essa historinha para vocês. Tá bom? História importante, de amor, de fé e, antes de tudo, de vida. Muito obrigado pela atenção, cuidado por aí e até breve. Logo nos encontraremos.